Olá, queridos alunos, bom dia. Estou Cleide aqui mais uma vez para explicar um pouco para vocês agora sobre a Era Napoleônica. Esse conteúdo ele também está registrado lá no nosso capítulo 6, ou no nosso capítulo 5, desculpa, no finalzinho do capítulo 5, junto com a Revolução Francesa. Só porque não vem num capítulo à parte. Não vem num capítulo à parte, ele vem junto com a Revolução Francesa, exatamente porque é nesse contexto do final da Revolução Francesa que nós temos a entrada desse general no poder político da França. Tudo bem? Então, ele sempre vem, normalmente, junto com esse conteúdo. Então, para vocês acompanharem no livro de vocês, está lá no finalzinho do capítulo 5, tudo bem? Então, do que se trata essa era napoleônica? O que foi essa era napoleônica? Quem foi Napoleão? Lá na parte, no vídeo, parte 2, de Revolução Francesa, a própria explica um pouquinho de como se deu a entrada desse Napoleão Bonaparte, de como é que ele entrou no poder da França, de por que ele entra no poder da França, por que ele foi escolhido diante de tantos outros militares, por que ele é escolhido, por que ele é a pessoa escolhida para retomar o poder francês nesse contexto, certo? Então, de antemão, relembrando aqui, como eu falei no segundo vídeo de Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, ele entra no poder francês por meio de um golpe chamado golpe de 18 de Brumário. Esse golpe de 18 de Brumário, o intuito desse golpe era exatamente colocar Napoleão Bonaparte dentro desse poder da França, permitindo com que essa França ela voltasse a restabelecer principalmente a economia. Então, a Revolução Francesa ela não foi boa, a Revolução Francesa não trouxe nada positivo, não estou dizendo isso. Nós estamos aqui falando do seguinte, lembrem que nós tivemos algumas fases da Revolução Francesa. Nós tivemos momentos que deu certo, aquela luta daqueles burgueses. Nós vimos momentos de grandes conquistas econômicas e políticas. No entanto, tivemos alguns momentos em que essa Revolução Francesa ela não consegue atingir principalmente o êxito pretendido com relação ao ponto de vista econômico. Então, por conta disso, principalmente, é que nós temos o declínio dessa Revolução Francesa, tá bom? Então, a partir da derrubada do diretório, por meio do golpe chamado 18 de Brumário, que acontece em 9 de setembro, nós vamos ter aí a entrada de Napoleão Bonaparte na política francesa. E agora, como é que inicia? Agora a França ela vai se organizar, não mais por meio do diretório, por meio de um consulado. E como era o consulado? No consulado nós teremos 3 cônsules. Desses 3 cônsules, o principal cônsul é Napoleão Bonaparte. Os outros 2 cônsules são apenas consultivos, ou seja, percebam que nós voltamos à estaca zero. Não tínhamos um rei, mas nós tínhamos apenas 3 pessoas que estavam agora decidindo o poder da França. Antes nós tínhamos uma assembleia, nós tínhamos vários grupos políticos, nós tínhamos várias pessoas votando democraticamente para a escolha das suas opiniões. E aquela burguesia, todos os direitos conseguidos pela burguesia durante a Revolução Francesa acabam aqui? Não, não acabam. Muitas coisas, muitas conquistas tidas pela burguesia, elas são mantidas, certo? No entanto, lógico que agora na nova configuração a gente vai conseguir entender por quê. Primeiramente, quem era Napoleão Bonaparte? Quem é Napoleão? Napoleão era um general super astucioso, simpático, que tinha ganhado diversas guerras lá na região do continente africano. Nesse momento que ele é convocado pelos girondinos para tomar posse do poder da França, lembre que os girondinos é o partido de direita da Revolução Francesa, que pretendia mudanças não tão radicais, que eram um partido com uma característica de partido conservador. Então, aí eles chamam, já visto que, mesmo com todo o processo revolucionário, a economia francesa continuava declinando, degringolando, digamos assim, não tinha conseguido esse equilíbrio. Nós temos aí o quê? Uma burguesia que anseiava por esse equilíbrio econômico. E aí que convocam esse Napoleão. Mas por que um militar à frente? Lógico que tinham outros interesses partidários, interesses da própria classe, desses conservadores, que nós vamos ver mais à frente. Mas nesse momento o principal interesse é o interesse econômico, que a economia francesa ela voltasse a se restabelecer. Então, Napoleão Bonaparte tinha mais ou menos aí
Ele tinha mais ou menos aí uns 10 a 15 anos dentro do exército. E o que vai acontecer? Ele tinha ganhado várias terras. Então, os girondinos dizem, não, ele é um homem ideal, um homem de impulso, um homem forte, um homem que vai conseguir organizar o poder francês, principalmente do ponto de vista econômico. E aí Napoleão entra no poder da França por meio do golpe 18 de Brumário, onde dá fim ao diretório, que é o antigo governo desse período da Revolução Francesa. E aí nós temos agora o início do consulado. Como é que, o que será o consulado? O consulado é o primeiro momento do governo de Napoleão Bonaparte. Nós teremos três pontos aqui. Como assim três pontos? Esse período que Napoleão Bonaparte passa no poder, vai ser dividido em três fases. Fase do diretório, fase do consulado, fase do império e fase do governo de 100 dias. Napoleão Bonaparte, no resumo, ele passa em média aí no governo da França 15 anos, certo? Ele passa em poder governando essa França. Então, o consulado vai de 1799 a 1804. Aí depois nós temos o Império, que vai de 1804 a 1815. E aí, por último, nós temos o governo de 100 dias. Se a prova vai explicar do que se trata esse governo de 100 dias. Então, nós temos aí o governo de Napoleão dividido em três momentos, em três fases. Consulado, Império e governo de 100 dias. Pro, como é que inicia esse consulado? Lembre, o primeiro momento, o primeiro governo vai ser muito paz e amor. Napoleão está entrando no poder da França, ele precisava conquistar a confiança, ele precisava mostrar trabalho, até porque esses girondinos tinham requerido esse retorno de Napoleão, para que ele deixasse o exército e viesse tomar o poder da França. Porque eles acreditavam muito nessa força que Napoleão possuía e que Napoleão conseguiria colocar a França novamente nos eixos, certo? Então, prosseguindo aqui, a primeira fase do governo de Napoleão, nós temos a fase do consulado. Então, a fase do consulado será, como eu disse agora para vocês, será uma fase muito boa. Tudo vai prosperar, tudo vai dar certo. Napoleão, a primeira coisa que ele faz é ele diz o seguinte: nós precisamos deixar a França em paz. Precisamos que a França viva em paz. E aí ele vai fazer vários acordos com países vizinhos, vai tratar de uma pacificação interna e externa para sanar os problemas de conflitos, de brigas que vinham sendo acarretados lá desde o início da Revolução Francesa. Então, agora vamos acabou a Revolução, né? Com o golpe acaba a Revolução Francesa. E aí eles, não, para a gente selar a paz, para a gente viver todo mundo paz e amor, de vibes, vamos aí então, gente, tratar de uma pacificação, vamos primeiro dar paz a esse povo. Então, depois a gente trata das outras questões. E a primeira coisa que ele faz são esses acordos de paz. Então, por que esses acordos de paz? E qual era o intuito de Napoleão Bonaparte nesses governos, ou nesse governo consulado, e por que é que ele trata disso? Lógico que, gente, Napoleão, ele tinha, que é uma característica desses governos militares, como é que eles conseguem conquistar o povo? Através da lábia mesmo, da conversa bonita, da conversa que serão salvadores da pátria, da conversa que tudo vai se resolver a partir do momento que eles entrem no poder. Então, assim também será o governo de Napoleão. Ele era um militar e vai se utilizar dessa boa lábia, dessa boa influência que ele tinha como um excelente militar, excelente postura como militar, para conquistar o poder e conquistar a confiança desse povo francês, certo? Então, aí esse consulado, como eu falei anteriormente, será um governo, ou será um poder, serão três cônsules, sendo que o principal cônsul era Napoleão Bonaparte, os outros dois cônsules, segundo e terceiro cônsul, eram apenas cônsules consultivos, ou seja, eles não tinham poder, não tinham autonomia, não tinham, digamos que, autoridade, certo? Ou seja, nós tínhamos na França o início de uma ditadura disfarçada, ou seja, nós tínhamos um militar, certo? Que entrou comendo pelas beiradas, digamos assim, para conquistar o apoio, conquistar a confiança daquele povo francês, certo? Consolidando a paz, resolvendo tudo do dia para a noite, certo? E com muitas promessas. E aí nós temos o desenrolar desse governo francês. Primeira coisa que se faz
o que ele faz? Acordo com a igreja, catolicismo como religião oficial, muitas ideias para poder, ó, digamos, aquela coisa de selar as influências, selar a paz com todas as classes, não só com a nobreza, mas também com o clero, e daqui a pouco ele vai também para fazer algumas coisas que favorecem a burguesia, ou seja, para tentar manter esse equilíbrio, certo? Então, esse período consular, essa primeira fase do governo Napoleão, ela foi marcada, além desse processo de pacificação, ela é marcada também por esse momento de recuperação econômica. Como eu disse para vocês, uma das principais críticas do governo da Revolução Francesa é que eles não tinham conseguido, nem os jacobinos, nem os girondinos haviam conseguido recuperar essa economia francesa que vinha em crise há muitos anos atrás. Então, assim, ele vai selar acordos com a igreja, tornando o catolicismo religião oficial, como eu falei, vai fazer governo ou acordo com a nobreza, promovendo a anistia. O que é a anistia? Liberando a nobreza, digamos assim, desculpando, perdoando a nobreza por todo e qualquer crime cometido. E aí muitas famílias francesas, muitos nobres franceses, como eu disse para vocês lá em Revolução Francesa, eu disse para vocês que muitos nobres franceses fugiram da França nesse contexto de Revolução Francesa. Então aqui nós vamos ter o retorno de muitos nobres franceses com essa anistia. E esses nobres vão recuperar suas terras que haviam sido tomadas também, que haviam sido por conta dessa má distribuição de renda que nós tínhamos, essa desigualdade social que nós tínhamos na Revolução Francesa. E também, além disso, ele vai tratar de uma recuperação econômica. Então, nós vamos ter aí financiamentos, criação de nova moeda, criação de bancos, ou do Banco Nacional da França, ou seja, várias medidas que vinham atender, digamos assim, os anseios daqueles grupos e aquelas classes. Percebam que aqui, se atentem, que aqui nós temos novamente, digamos que, esse retorno da supremacia desse poder do clero e da nobreza. Nós tínhamos aqui início de uma ditadura disfarçada que vai desenrolar por muito tempo na França, mas não será chamada assim, será chamada Era Napoleônica. E aí nós vamos ter um modelo, um governo totalmente diferente do governo que nós tínhamos lá na Revolução Francesa, e qual era o objetivo daquela Revolução Francesa, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Então, nesse momento, o Napoleão Bonaparte, ele vai conseguir seus objetivos nesse primeiro momento, que é de apoio dessas classes, de realmente uma conquista para se manter no poder, tá bom? Então, aí, como eu disse para vocês, Napoleão Bonaparte é o primeiro cônsul, responsável pelo poder executivo por 10 anos. Ele cria uma constituição, ele escolhe ministros, ele cria um código civil napoleônico, ou seja, tudo aquilo que foi conquistado, toda aquela declaração dos direitos do homem do cidadão, lá na Revolução Francesa, a Constituição feita na Convenção Nacional, tudo aquilo, gente, será zerado, certo? Passa a não existir mais. Aquilo não será mais válido a partir desse momento. E aí nós temos novamente um novo processo de mudança na França. A França volta novamente, digamos assim, sendo redundante mesmo, ela volta a ser, digamos assim, possuir características bem semelhantes ao que ela possuía no período monárquico. A diferença é que agora ela não teria um rei, ela tem um militar, que pode ser igual ou bem pior do que ele, certo? Então, assim, e essa Constituição mudava muita coisa? Sim, mudava muita coisa. No entanto, lembre que um dos intuitos, como eu disse para vocês, um dos intuitos de Napoleão era selar a paz, selar o equilíbrio de todas as classes. Então, imaginem que ele vai tentar balancear os lados. Então, ele garantiu para o clero, garantiu para a igreja que o catolicismo era a religião oficial, mas também muitas conquistas, não todas, algumas conquistas adquiridas pelos burgueses lá na Revolução Francesa serão mantidas. Então, os burgueses vão conseguir manter algumas das suas conquistas de lá do período da Revolução Francesa. Então, nesse Código Civil Napoleônico, que será essa nova Constituição, digamos assim, que está dentro dessa nova Constituição, quais eram os princípios dele? Igualdade jurídica, direito à propriedade, proibição de greves e continuação da escravidão nas colônias. Algo que não tinha mudado muito, como eu disse, vou explicar para vocês no nosso próximo assunto, capítulo 6,
um dos grandes motivos de muitas colônias francesas reivindicarem suas independências e entrarem nesse processo de independência foi exatamente por esse motivo. Muitos ideais liberais na própria metrópole, e as colônias continuavam tendo escravidão, então esse vai ser um dos motivos desse processo revolucionário de independência nesse contexto das colônias francesas, tá bom? Então, como eu coloquei até marcado, muitas conquistas burguesas elas foram asseguradas, controle do ensino, a educação, ele transforma a educação pública, certo? E é obrigatória nos primeiros anos, transformando em cônsul vitalício, ou seja, ele eram 3 cônsules que organizavam, mas ele era o cônsul principal e os outros eram apenas consultivos. E quando eu falo em cônsul vitalício, eu estou dizendo que ele não teve época para sair. Entrou, mas a partir de agora não ocorreria eleição para se ele não desse certo, voltar a escolher outro, não. Ele era cônsul vitalício, ou seja, para o resto da vida. Certo? Até quando ele se permanece no poder. Até quando ele permanecesse no poder. Algo que eu não falei para vocês, que eu estou passando, quando eu falo de pacificação, ele vai enfrentar muitas críticas e muitas guerras quando ele entra nesse processo de pacificação. Porque, principalmente Áustria e Prússia, queriam que a França voltasse a ser uma monarquia. Não aceitavam, não admitiam Napoleão Bonaparte no poder. Então, as primeiras guerras que Napoleão vai fazer, ele vai participar estando à frente desse poder francês como cônsul, será contra Áustria, Prússia e Rússia. Tudo bem? Então, a partir de agora, no consulado, não teremos mais votações, teremos plebiscitos, que é semelhante à votação. No entanto, haviam algumas restrições nesse plebiscito. Lembrando que durante todo o governo de Napoleão, as decisões serão por meio do plebiscito? Não mesmo. Apenas nessa primeira fase, na fase do consulado, que dura poucos anos, dura aí cerca de 5 anos, essa fase do consulado. Então, apenas nessa fase do consulado, que nós teremos aí os plebiscitos. Após o término da fase do consulado, quando ele se autoproclama imperador francês, aí nós não teremos mais plebiscito. Aí nós teremos novamente no poder da França uma única pessoa mandando em tudo e em tudo, certo? E a economia, ele consegue restabelecer? Consegue. A economia, ele consegue restabelecer, ele consegue controlar. Foi uma coisa boa para os franceses, ele consegue a economia francesa volta a ter os mesmos, digamos, o mesmo desenvolvimento que possuía antes daquela grave crise econômica, com a participação nas guerras, que perde muito dinheiro, e aí depois da Revolução Francesa, e aquilo que nós já discutimos anteriormente. Então, nós temos aí, e aí, no ano de 1804, ele se autoproclama imperador da França, certo? Por que ele não permanece com o consulado? Porque ele precisava mandar, ele precisava ser mais fluente, digamos assim. Ele entrou, no início, lembra que a minha fala no início, esse primeiro momento é apenas uma fase de fazer amizades, é apenas uma fase de dizer, eu sou tão bonzinho, vou fazer tudo que vocês querem, vou melhorar a economia, não vai ter corrupção, não vai ter... Ou seja, não vai ter crise na economia, não vai ter desemprego. Ou seja, muito semelhante com algumas questões que nós vimos na atualidade no Brasil, inclusive. Que a gente pode entrar em questões, esses partidos de direita e esquerda também é algo muito, muito comum na França, nesse contexto francês, certo? E aí ele entra como bonzinho. Então, no primeiro momento é de bondade, o primeiro momento é de dizer assim, não, eu vou resolver todos os problemas. Só que no ano de 1804, devido a vários atritos com os vizinhos, principalmente Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, esses 4 vizinhos da França, nós vamos ter a autoproclamação de Napoleão Bonaparte como imperador. Poxa, então, e ele não deixou, os outros cônsules não participavam, não foi, eles decidiram, não foi a nobreza que decidiu, não. Ele se autoproclama, ele diz, a partir de agora eu sou imperador, não. A partir de agora eu mando em tudo, em todos, e ponto final. E aí, o principal rival da França, que continuava sendo, né, como a gente já sabe, é a Inglaterra, por conta de uma disputa comercial, de concorrência e tudo mais. E aí, Napoleão Bonaparte, para tentar minar esse poder, esse poder francês, esse poder inglês, desculpa, ele declara o bloqueio continental. A primeira coisa que ele faz quando ele se torna imperador
é declarar o bloqueio continental. Do que se tratava o bloqueio continental? Nenhum país, a partir desse momento, poderia comercializar com a Inglaterra. Ele proíbe. Que autoridade ele tem? Ele se achou. Ele disse que era daquele jeito e pronto. Que autoridade tinha? Quem era ele? Napoleão Bonaparte. Se achava astucioso militar, né? Então, que vai achar que tem que passar por cima de tudo e todos. E o que é que acontece? Nós vamos ter aí ele declarando o bloqueio continental. E ele disse que qualquer país que invadisse ou que desobedecesse o bloqueio continental e continuasse comercializando com a Inglaterra, teria seu território invadido. Como assim, teria seu território invadido? Sim. Por exemplo, Portugal. Portugal, ele declarou o bloqueio continental e Portugal continuou comercializando com a Inglaterra, visto que Portugal possuía muitas alianças econômicas com a Inglaterra. E aí Portugal teve seu território invadido. Napoleão Bonaparte manda o exército francês invadir Portugal. E é nesse momento, inclusive, que a família real portuguesa foge daquele território e vem para onde? Para o Brasil, no ano de 1808, certo? Então, nós temos aí todo esse contexto que Napoleão Bonaparte instala toda uma tensão na Europa. Então, aí, tudo isso visando se manter nesse poder, né? E garantir a astúcia, garantir a sua fama, digamos assim. Então, aí o povo apoiou quando ele se autoproclama imperador. Gente, lembrem que na fase do consulado, ele foi tido como o bonzinho. Então, o que acontece? Nós teremos aí muita gente apoiando Napoleão. Muita gente tinha conquistado, ele tinha conquistado a amizade, conquistado a confiança de muitos franceses, ou seja, as pessoas confiavam no que Napoleão falava. Então, assim, ele foi por meio como eu falei para vocês, entrando assim aos poucos nesse governo francês, e aí ele consegue esse apoio. Então, nós tínhamos mais de 60% da população francesa naquela época acreditava no que Napoleão falava. Ou seja, nós tínhamos um desequilíbrio, né? uma instabilidade política e econômica muito grande na França. Vem alguém que promete fazer todas essas mudanças? Lógico, ele vai conseguir o apoio desses franceses nesse contexto. E aí, nesse momento, nós temos mais de 60% da população francesa apoiando Napoleão Bonaparte, certo? Então, o que nós temos aí? Aqui a Pro colocou, inclusive, nesse primeiro momento aqui, nós temos aqui nesse mapa, aí no slide de vocês que vocês estão verificando, nós temos aí a Batalha de Trafalgar. É a primeira batalha que Napoleão vai perder quando ele entra, a partir do momento que ele entrou no governo francês e antes disso. É a Batalha de Trafalgar, quando a França, quando as tropas napoleônicas são derrotadas pela Inglaterra. E aí, nesse momento, quando ele é derrotado pela Inglaterra, que ele fica com raiva, né? Fica chateado por ter perdido uma guerra. E aí é quando ele declara o bloqueio continental que eu acabei de explicar, certo? Então, Napoleão, como eu coloquei aqui, o Napoleão proíbe os países da Europa de manter relações comerciais com a Inglaterra. E qual era o intuito dele em fazer isso? Era que a economia da Inglaterra minasse, que a economia inglesa entrasse em colapso, que a economia inglesa entrasse em crise e que eles não conseguissem se recuperar. Então, mas a Inglaterra, lembre-se que a Inglaterra ela possuía muitas áreas de influência. A Inglaterra possuía, nesse momento, um comércio super consolidado, já uma economia muito consolidada, certo? Então, assim, o que a Inglaterra vai fazer nesse momento? A Inglaterra vai reforçar seu comércio nas Américas. E aí nós vamos ter, assim, ela dizer, não depende só da África, não depende só do comércio com a África ou com países europeus. Eu tenho muitas áreas comerciais nas Europas ou nas Américas. E é isso que a Inglaterra vai fazer, vai fortalecer. Inclusive o Brasil, por exemplo, boa parte nesse contexto aí, nós tínhamos uma grande exportação, digamos assim, de produto ou importação de produtos ingleses que eram pedidos no Brasil, por conta de vários acordos desde lá do fim da escravidão no Brasil, entre o Brasil, Inglaterra, entre Portugal e Inglaterra, certo? Então, aqui, ó, percebam que ele começa, o que acontece? Ele começa realmente a iniciar um processo revolucionário muito grande na Europa,
quando os países começam a desobedecer o bloqueio continental. Muitos países obedeciam, mas muitos países desobedeceram o bloqueio continental e continuam comercializando com a Inglaterra. E aí, nesse momento, nós temos Napoleão Bonaparte cumprindo com o que ele disse anteriormente, que quem continuasse comercializando com a Inglaterra teria seu território invadido. E aí, realmente, ele vai invadir. Muitos territórios serão invadidos na Europa por conta de descumprir o bloqueio continental, inclusive o caso, como eu falei, o caso de Portugal, quando Portugal descumpre o bloqueio continental, continua comercializando com a Inglaterra e terá seu território invadido é quando a família real portuguesa foge e vem para o Brasil, que é uma colônia, uma das maiores colônias portuguesas, que gerava muitos lucros e que era mais distante daquele território. Quais as consequências do que eu acabei de falar para vocês? A fuga da família real, muitos produtos começaram a entrar em escassez na Europa, e essa escassez de alimentos e produtos na Europa gerou o aumento desses valores, desses produtos, o que gerava uma nova crise europeia. Então, muitas populações, a exploração de populações dominadas, principalmente na região da África, mas Napoleão resistia, certo? Ele continuava fazendo várias guerras, continuava invadindo territórios por conta do descumprimento. Aí, quais foram as guerras? Ele continuava ganhando? Não. Muitas guerras ele perdeu. Perdeu guerras na Rússia. Por exemplo, quando a Rússia continua com... lembrem que eu disse para vocês, Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra é quem enfrentava o Napoleão de frente. Digamos assim, eles não tinham medo de Napoleão, como outros territórios possuíam. Como o caso de Portugal, que a família real foge, simplesmente. Então, o que acontece? Na Rússia, por exemplo, quando eles chegam na Rússia para invadir aquele território, eles enfrentaram um inverno muito rigoroso na Rússia. E o exército napoleônico não estava preparado, eles não imaginavam que iriam enfrentar aquilo. Além disso, os russos colocaram fogo, lógico, sabiam que eles iriam invadir, por conta que eles tinham descumprido. Aí eles atearam fogo nas plantações. Ou seja, quando aquele exército chegou, além de frio, eles muitos morreram de fome, porque eles não tinham o que comer. Porque as plantações os russos atearam fogo nas plantações, ou seja, destruíram todas as plantações daquele contexto. Então, assim, o exército de Napoleão começa a ser desgastado. A França começa a sofrer novamente um desgaste do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Ele tinha conseguido se restabelecer, no entanto, volta a ocorrer essas guerras e gera novamente todo um desgaste por parte desses franceses, tá bom? Então, o que nós temos aí? Deposição de monarquias absolutistas, quando eu disse para vocês que eles tinham essas monarquias europeias, elas tinham muito medo dessas ideias, de todo esse contexto francês se expandir e entrar nos seus territórios, quando lá na Revolução Francesa nós vimos que a Áustria, por exemplo, é um dos primeiros territórios a dar de frente com a França, porque eles tinham medo como era um território de monarquia absolutista, eles tinham medo daqueles ideais liberais também adentrar seu território. Então, aí, como eu falei para vocês, nós teremos aí essa guerra na campanha da Rússia, quando Napoleão é derrotado. Vejam aqui que eu coloquei um tópico terra arrasada, ou seja, quando eles chegam lá, eles encontram um território praticamente em caos na Rússia, tudo pegando fogo, tá bom? Tudo destruído, porque os russos já se preparavam, já sabiam que eles iam invadir, então os russos prepararam o terreno. Então, quando eles chegam, além de enfrentar um inverno muito rigoroso, eles encontraram uma terra sem nada, ou seja, uma terra arrasada. Para completar a crise napoleônica, do governo Napoleão, nós temos aí a aliança entre Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, esses 4 territórios. Esses 4 territórios, quando perceberam que Napoleão estava enfraquecendo, quando perceberam que o governo de Napoleão já não era tão astucioso, que Napoleão já estava com um exército muito enfraquecido, esses 3 territórios, eles se unem. Esses 4 territórios, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, eles se unem. São os 4 principais inimigos de Napoleão. E aí, quando eles se unem, eles fecham um cerco para Napoleão. E aí, eles vão prender Napoleão e vão mandar Napoleão para um exílio na ilha de Elba. E aí, na ilha de Elba, para olhar aí como é que fica a França.
Napoleão vai ser exilado, e aí como é que fica a França? Quando ele estava lá no exílio, ele começou a saber que a, que a França estava voltando a ser uma monarquia. O rei, o herdeiro do trono, o rei Luís XVIII, vai querer tomar posse do trono francês e querer restabelecer a monarquia na França. Ou seja, percebam como acontece na França. Nós tínhamos uma monarquia consolidada, Luís XVI, não é isso? O início de uma Revolução Francesa, tudo, tudo vai mudar de uma hora para outra. Aí nós temos essa Revolução Francesa que vai acabar. Nós temos aí a manutenção de algumas conquistas daqueles burgueses, a entrada de Napoleão, o Império de Napoleão. Napoleão volta a fazer da França um território que não tinha democracia, que não tinha direitos liberais, muitos direitos liberais foram extinguidos. E aí agora nós temos, com a crise napoleônica, nós temos a França voltando a estaca zero, voltando a ser uma monarquia, com o apoio desses 4 territórios. E aí Napoleão Bonaparte, eles fecharam o cerco para Napoleão, já que Napoleão estava muito enfraquecido, o poder de Napoleão estava enfraquecido, principalmente quando perdeu muitas guerras. E aí nós temos, eles exilam Napoleão na ilha de Elba. Quando Napoleão estava na ilha de Elba, ele começou a saber só das fofocas, as conversas, que a França estava voltando a ser uma monarquia, que Luís XVIII estava retornando ao poder francês, e que Luís XVIII estava organizando para tornar a França novamente uma monarquia absolutista. E aí ele começa a ficar agoniado, começa a ficar nervoso. E aí, para quantos dias é que ele passa aí na Ilha de Elba? Ele passa aí cerca de 300 dias exilado. Quase um ano ele passa no exílio. E aí o que acontece? Lá no ano, tá vendo? No ano de 1815, nós temos aí Napoleão diz, não, é inadmissível, não posso de jeito nenhum ficar aqui vendo essa bagaceira lá na França, não. Eu vou voltar e eu vou conseguir entrar no poder francês. E eles vão ter que se retirar e eu vou voltar a ser o imperador francês. E aí ele retorna para a França e diz, não, expulsou todo mundo, tirou todo mundo do poder novamente. E diz, não, quem é o imperador daqui sou eu vou voltar a mandar aqui na França. Não é vocês que mandam, não. Se retirem da França. E aí ele consegue, gente. Ele era muito astucioso e conseguiu. E aí nós vamos ter o quê? Ele ficando aí no governo chamado governo de 100 dias, que é o último governo de Napoleão, a última fase do governo de Napoleão. Só que Napoleão, gente, apesar de conseguir retornar no poder francês, ele já não tinha mais idade, ele já não tinha mais aquela força que tinha quando era um jovem general. Ele já não tinha mais segurança como tinha antes, ele já não tinha mais tanta força e tanto equilíbrio, digamos assim, político, econômico, como ele teve lá no ano de 1799, quando ele entrou no poder da França. Então, aí nós vamos ter o quê? Novamente, um confronto onde as tropas da Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia vão se unir novamente, a chamada Batalha de Waterloo. E aí, nessa Batalha de Waterloo, nós vamos ter novamente uma crise, novamente um fim, digamos assim, de Napoleão. Esses 4 territórios se unem mais uma vez para destruir de vez Napoleão. Dizer, não, ele não vai ficar no poder. Quem manda aqui vai ser a gente. E a França vai voltar, sim, a ser uma monarquia. E aí, essa Batalha de Waterloo é chamada Batalha Final de Napoleão. É a derrota de Napoleão, é o fim mesmo de Napoleão. Nessa Batalha de Waterloo, que foi França versus Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, nós vamos ter realmente o fim do poder, o fim do governo de 100 dias de Napoleão, que ele só consegue ficar 100 dias nesse último governo, depois que ele retorna do exílio da ilha de Elba. E aí ele volta, tenta se manter no governo, mas não consegue por conta dessa pressão, dessas monarquias absolutistas. E aí ele passa 100 dias, quando ocorre essa batalha de Waterloo, e aí ele vai ser preso nessa batalha e vai ser novamente mandado para uma ilha, dessa vez a ilha de Santa Helena, que ficava bem mais distante. E aí ele fica lá até o dia da sua morte. Ele não consegue mais retornar ao poder francês. E aí nós temos o fim da era napoleônica no governo francês. Tudo bem? E aí, depois da morte de Napoleão, o que é que acontece? A França, ela volta, ela passa por uma nova reorganização. Após a queda de Napoleão, nós vamos ter aí os principais países que vencem essa batalha contra a França, que é a Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, os países vencedores.
Eles vão organizar esse Congresso de Viena. E o que é que fica estabelecido nesse Congresso de Viena? Que a França, que a Europa como um todo, voltaria a ter as configurações anteriores. Quais eram as configurações anteriores? De monarquia absolutista, ou seja, todos os territórios, tanto a França como outros territórios na Europa, voltariam a ter as mesmas configurações anteriores. Ou seja, é uma restauração, como a própria até grifou aqui no slide, é uma restauração do antigo regime. Ou seja, aqueles territórios voltam a ser monarquias absolutistas, certo? Voltam a estaca zero, digamos assim. Aqueles ideais liberais tão defendidos, aquelas ideias de democracias, aquelas ideias de governo escolhido, de assembleias, de constituição, infelizmente são colocadas para baixo, digamos assim, são esquecidas, e aí nós vamos ter a restauração desse antigo regime. Que antigo regime era esse? É o absolutismo, a monarquia absolutista, tá bom? Então, aí nós temos os princípios básicos desse Congresso de Viena: legitimidade e equilíbrio europeu. Legitimidade, que é o retorno das antigas dinastias ao poder, e equilíbrio europeu, a divisão territorial no continente e no resto do mundo. Quem foram os maiores beneficiados com o Congresso de Viena? Lógico, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, que foram os líderes. E a França, ela perde todos aqueles territórios que foram conquistados no governo de Napoleão. Napoleão conquista muitos territórios, como eu mostrei naquele mapa anteriormente. Ele ganha muitos territórios na Europa, mas aí, após o Congresso de Viena, a França volta a ser aquele país pequenininho, sem a anexação daqueles territórios que haviam sido conquistados por Napoleão Bonaparte. Tudo bem? Finalizamos aqui esse governo Napoleão, a era napoleônica. Esperem ter entendido. Se não entenderam, anotem as dúvidas que a gente retira lá na aula de interação, tá bom? Beijo, tchau, tchau.